Minasan, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura Crítica, que é o quadro aqui desse canal onde eu leio, analiso a história de alunos meus. Inclusive, em breve teremos os contos natalinos dos meus aprendizes, onde você vai poder degustar, digamos assim, as habilidades desses meus alunos em forma de contos natalinos. Todo final de ano já é virou agora parte desse, né? Uma tradição da gente fazer um desafio. E esse ano a gente vai ter no desafio de contos natalinos dos alunos da jornada, a gente vai ter ganhadores. Então, participe, porque os alunos que tiverem mais votação, mais interação na história deles, né, lá na postagem da história deles, vão ganhar uma publicação no próximo livro do Contos de Aprendiz de Escritor, que vai ser lançado no início de março do ano que vem. Se você gosta de acompanhar e conhecer novos autores nacionais, fica de olho, porque é uma excelente oportunidade para você conhecer esses autores e apoiar a carreira de autores nacionais. Porque é sempre bom, né, gente? Vamos lá. De olho pra tela aqui, a história de hoje. Essa lista tá ficando cada vez maior. Peraí, deixa eu falar devagar aqui. Meu computador tá meio lento. Vamos ver aqui quais são as histórias que eu ainda não li e que eu posso trazer pra cá pra analisar. Acho que dessas daqui eu já li todas. Herdeiro da Morte já li. Beleza, então eu acho que dessa vez eu vou escolher Beco Sem Saída, eu já li. E tem outras histórias também que estão na Amazon. Que calma, alunos que estão com histórias na Amazon, elas vão participar daqui também. Essa lista vai continuar no meu Wattpad, só que tem uma pessoa me ajudando. A gente tá fazendo o novo site daqui do canal. E em breve ele será lançado com algumas outras novidades. E aí nesse site vai ter uma página com todas as histórias dos alunos que finalizaram, né? De que concluíram suas histórias na jornada aprendiz de escritor. Então, além de você poder ver o meu trabalho refletido na história desses alunos, ou seja, você vai conseguir ter certeza de que o que eu ensino ajuda esses alunos a se transformarem em escritor, vai conseguir ter uma lista de autores iniciantes nacionais que você queira apoiar. Muitas dessas histórias estão disponíveis gratuitamente, e aí essas histórias disponíveis você pode apreciar, mas as que não estão gratuitas, o preço também é muito pequeno, mais barato do que uma coxinha na rua, então você pode muito bem apoiar a carreira desse escritor dessa maneira, né? Em breve a gente vai ter aí uma nova página do canal, um novo site também com muito conteúdo para ajudar você a se tornar um escritor. Vamos lá, eu vou escolher a história da Victoria, a Porta, que é um drama. Vamos lá, então. O que acontece, se você é novo aqui, eu leio a história e eu vou só trazendo aqui os cortes principais que eu acho que tem alguma sacada, alguma coisa que eu posso ajudar o autor a melhorar, ou algo que o autor fez bem feito e eu acho que pode ser um esclarecimento para você também. Tá bom? Vamos lá, então. Vou começar pela sinopse. O que você faria se visse uma porta que nunca tinha notado e que ninguém parece se importar com ela e que, na verdade, sabe que não ela deveria estar ali? Já tem uma coisa para ajustar, né? O que você faria se visse uma porta que nunca tinha notado? Ninguém parece se importar com ela. E, na verdade, você sabe que ela não deveria estar ali. Eu já farei esse ajuste aqui no início da sinopse. É com essa dúvida que Marco, um gestor de finanças, tem que lidar. Imerso em um trabalho que ama, mas que é estressante e desgastante, um dia percebe uma porta um tanto quanto esquisita perto do almoxarifado. Agora, ele se encontra diante de duas hipóteses. Ignorar a porta, afinal, não é de sua alçada, ou ser corajoso e imprevisível e descobrir o que há por trás da madeira clara. Uma pessoa muito importante para ele, na qual Marco não é tão próximo ultimamente. Regressa e lhe ensina uma valiosa lição.
A decisão de passar ou não pela porta será assim tão importante? Quem é a pessoa de seu passado? Será que Marco conseguirá retomar o relacionamento com ela? Será que, no fim, todas as suas dúvidas seriam respondidas? Se quiser descobrir no que a vida de Marco se transforma, acompanhe essa história para saber. Passados à tona. Portas misteriosas. História lúdica. Eu já sei, porque já passou pela jornada. Gosto de histórias lúdicas. Vamos lá. Ó o que me dá nervoso aqui. Não seja essa pessoa. 36 visualizações, 1 estrela, 10 comentários. Por que essas 36 pessoas não fizeram os 36 votos também, gente? Eu sei que tem muita gente que esquece de votar nas histórias do Wattpad. Às vezes até eu esqueço. Porque tá lendo ali empolgada e esquece de votar, né? Às vezes até comenta e tal, mas esquece de votar. Não esqueçam de votar. Eu mesmo já vou dar meu voto aqui, ó. Não esqueçam de votar nas histórias. É importante pra gente que é autor. Se você tá lendo no Wattpad, vote. Ou nem que seja... Tem gente que faz o seguinte, lê toda a história e depois vota no final. Tudo bem, tá bom, tudo bem. É melhor assim do que não votar. Mas vote. Não esqueça disso. Vamos lá. No ano de 2019, eu, Marco Jong, vivi uma experiência extraordinária. Naquele momento, a minha vida estava desmoronando e nem sabia, mas pude mudar o rumo da minha jornada graças aos acontecimentos que vou narrar aqui. O narrador em primeira pessoa tá no passado, e aí ele dá... Eu acho legal, né? Tipo, sou eu hoje contando uma história que aconteceu no passado comigo, né? Eu gosto desses inícios. Depois de um desentendimento com o meu chefe, as coisas mudaram por completo. O meu rendimento no serviço deixava a desejar e todo dia era uma exigência diferente. Mas não podia culpá-lo pelo que me disse, pois fui eu quem atrasei com a análise dos indicadores de performance financeiros da empresa. Ai, que tristeza, parece até minha vida. Não a atual, mas já passei por isso. Te entendo. Ele tinha toda a razão em exigir mais de mim, principalmente depois dessa falha. Era isso que eu pensava. Mesmo assim, não me sentia bem. Eu precisava descarregar a pressão. Me dirigi ao almoxarifado para me esconder enquanto a minha mente atordoada remoía todas as coisas que meu chefe tinha falado minutos antes. Não queria que ninguém me visse abalado daquele jeito. Se alguém aparecesse enquanto estivesse lá, eu ficaria muito constrangido, mas não me importei com a existência desse risco. Entrando no almoxarifado, me ajoelhei e consegui desafogar meu nervosismo e minhas emoções. Nossa, a questão das atitudes dos personagens, né? Como isso aflora quando a gente tá... Isso aflora quando a gente coloca isso em atitudes, né? Porque no parágrafo anterior tem a questão dele ser uma pessoa que não explode, não quer demonstrar isso para outras pessoas, então por isso ele se esconde, né? Mas se escondendo, ele deixa toda a emoção dele ali se ajoelhando, né, para uma pessoa chegar ao ponto de se ajoelhar para chorar ou para, né, é sinal de que ela tá realmente acabada, né? É mostrar as sensações dos seus personagens através dessas ações deles. Meus pensamentos se embaralhavam, me fazendo acreditar que tudo estava perdido e não conseguiria terminar a tarefa e seria demitido depois de 2 anos trabalhando naquela empresa por um motivo idiota desses. Seria humilhante. Por que eu falo isso? É o tipo de personagem que a gente tem, né? Só que se você pega, de fato, para um homem comum, digamos assim, é um pensamento... Não é que é o pensamento certo, tá, gente? Não tô defendendo esse tipo de pensamento. Mas é o pensamento comum que um homem, na posição dele... Aí isso é porque eu também sei o que ele é, né? Tipo, ele é um pai de família, enfim. Então, não é um adolescente. Tem esse peso e essa pressão a mais, sabe?
eu sou o provedor da minha casa, se eu for demitido agora, né? E ele falar também sobre essa questão de ser humilhante a demissão por uma falha que ele cometeu. É totalmente coerente com a fala anterior, com a construção de como esse personagem vem sendo apresentado, que ele é uma pessoa que até mesmo suas frustrações ele não externa, né? É bem aquele homem... homens não choram, né? Com aquele pensamento. Mas eu não tô aqui pra discutir se esse pensamento é certo ou errado. Mas é a coerência com as atitudes daquele personagem, entendeu? Ele tá mantendo um padrão de comportamento nessa apresentação dele. Seria incoerente se ele falasse isso e no parágrafo seguinte falasse assim, mas eu não ligo, não dou a mínima pro meu trabalho ou pro que as pessoas pensam de mim. Não condiz uma coisa com a outra, entendeu? Não faz sentido. Por isso que ele tá sendo consistente. Ao sair do local, eu fiquei confuso ao reparar em uma coisa. Havia uma porta do lado direito do local que tinha acabado de sair que nunca tinha reparado que estava ali. Eu diminuiria os Ks. Tem constância de Ks aqui e o Ksismo não é muito legal para nossa história. Até na sinopse eu peguei algumas coisinhas ali, né, que eu até dei a ideia de como fazer sem muitos Ks. Por exemplo, ao sair do local, ao sair do local, fiquei confuso ao reparar em uma coisa. Havia uma porta do lado direito do local onde eu estava. Nunca tinha reparado aquela porta, né? Eu nunca tinha reparado. Pode ser que estava ali, mas aí só teria um quê? Enquanto que do jeito que tá escrito aqui, tem 1, 2, 3 numa mesma frase. Então, tome cuidado. Tá vendo como é possível? Eu falei aqui analisando. É possível você ir trocando por vírgulas ou por outra entonação, por outra fala que não precise do quê? Inclusive, ela tinha um design diferente do resto do ambiente. Era arredondada e feita com tábuas de madeiras não pintadas. Passei a minha mão por cima dela para analisar a textura da porta enquanto me perguntava se deveria descobrir o que havia lá dentro. Curiosidade. Um pouco antes de eu empurrar a porta para conseguir entrar, o meu celular começou a tocar. Nossa, gatilho da curiosidade no leitor, né? Tipo, eu vou abrir a porta. É porque, tipo, o nome da história é a porta, né? Então aí você sabe que tem alguma coisa na porta, mas o cara não abre a porta na hora que é pra abrir a porta. Quem fala, perguntei ainda, fitando a porta e encostando a minha cabeça sobre ela. Era o do hospital onde meu filho ficou internado. O médico responsável me disse que o quadro de saúde dele piorou e que precisava falar comigo pessoalmente o mais rápido possível, já que era a única pessoa responsável por ele. Para conseguir ir até lá, precisava aborrecer meu chefe mais uma vez naquele dia e assim fiz mesmo temendo a sua reação. Você precisa sair antes do fim do expediente mais uma vez nesse mês, Marco? Aí eu colocaria... vamos lá, vamos separar. Eu tô apontando com o dedo, mas vocês não estão vendo. Vamos separar aqui pra cena não ficar tão confusa. Quem fala, aí ele... Quem fala? Perguntei ainda fitando a porta e encostando a minha cabeça sobre ela. Essa parte é um complemento da fala anterior. Tá certo deixar aqui. Mas eu colocaria esse parágrafo separado da fala pra dizer que era... a explicação de quem é que estava ligando e por que ligou, né? Aí, para conseguir ir até... Aí ele continua, né? Explicou por que ligou, quem ligou e a consequência daquela ligação. Para conseguir ir até lá no hospital, precisava aborrecer meu chefe mais uma vez naquele dia. E assim fiz, mesmo temendo a sua reação. Você precisa sair antes do expediente mais uma vez nesse mês, Marco? Aí aqui, tudo bem que ela acabou de falar, a autora, né, o personagem acabou de falar que ele ia aborrecer o chefe dele mais uma vez. Mas eu gosto de deixar as coisas claras. Então aqui eu abriria o travessão e colocaria
a reação dele, né? Disse meu chefe, né? Disse o senhor fulano de tal, incomodado, né? Ou alguma coisa do tipo, pra dizer que essa fala é dessa pessoa, tá? Porque nesse momento aqui, esse personagem não estava presente. E de repente aqui ele passa a estar presente. Então aqui eu colocaria pelo menos a indicação dele. Disse senhor fulano de tal quando saí do almoxarifado e fui perguntar pra ele, né? Enfim, alguma coisa do tipo. Mas pra dar essa passagem de que aqui ele tava no almoxarifado e aqui ele já tava falando com o chefe dele pedindo pra sair. Porque lembra uma coisa, gente, escrita não é audiovisual. Eu tô muito perto da câmera, né? Escrita não é audiovisual. Que quando você tá corta de uma cena pra outra, o telespectador não fica tão confuso, porque é visual, ele vê que os cenários estão mudando. Se isso fosse numa cena visual, você veria o corte, né? Corta a cena dele no almoxarifado, cortou, ele já tá falando com o chefe. Mas nesse caso, você não tá cortando essa cena. Não tá muito claro pro leitor. Então, eu indico que os autores façam essa transição de cenas dentro da história. Então, diga, né? Para conseguir ir até lá, precisava aborrecer meu chefe mais uma vez naquele dia. Mas aqui ela fala, né? Assim fiz, mesmo temendo a sua reação. Você precisa... Aqui ele até falou, e assim fiz, mesmo temendo a sua reação. Tá, aqui ele até diz que então ele de fato teve que ir até o chefe dele. Mas como, de repente, esse personagem entrou na cena, eu colocaria só a descrição de quem é que tava falando. Aqui embaixo, ele até remete, né? Sim, senhor Arnaldo. O neurologista do meu filho disse que queria me ver imediatamente. Desculpe-me. Mais uma vez pelo incômodo, respondi mexendo minhas mãos suadas. Então, da mesma forma que tem aqui o como ele tá falando, seria interessante talvez colocar também como esse personagem, né, disse o senhor Arnaldo, né, disse incomodado o senhor Arnaldo, enquanto pedia na sala de cima ou na mesa dele, etc, né, só pra dizer que ele se movimentou de lugar. Desculpe se dando mais e melhores resultados, ele respondeu seco. Aí aqui a gente tem uma entonação de como ele responde. Eu posso ir? Vai cuidar do seu filho e volte logo. Mesmo envergonhado, eu fui embora pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto observava as ruas pela janela do ônibus. No prejuízo no trabalho, na piora da saúde do meu filho. Quase esqueci onde descer de tão confuso e tive que gritar para o motorista abrir a porta novamente. Ele abriu a porta, mas percebi que estava irritado por ter gritado de volta algo que eu não entendi. Ao chegar no hospital, eu não vi o médico por onde passava. E por isso pedi informações... ele não viu por onde ele estava passando, ele não viu o médico, por isso pedi informações aos enfermeiros. Mas ninguém sabia me dizer onde ele estava. Até que um outro enfermeiro veio na minha direção. Boa tarde, tudo bom? Você sabe me dizer onde está o Dr. Gael? Perguntei. Sim, acabei de sair do quarto de um paciente que ele está atendendo. O senhor precisa de alguma coisa com ele? Ele me ligou dizendo que queria falar comigo imediatamente por causa da saúde do meu filho. Então o senhor é o pai do paciente do 208? Eu assenti. Nesse caso, é para o senhor ir para a sala de espera, pois ele tem que checar o estado de outros pacientes. Desculpe o transtorno, mas é que ele imaginou que o senhor só conseguiria chegar mais tarde. Tudo bem, eu entendo. Não é como se essas coisas fossem novidades para mim na época. Afinal, tinha meses que meu filho estava internado naquele hospital. Muito obrigada pelas informações. Por nada, vou avisar ao doutor que o senhor chegou. Tá. Eu agradeci e o enfermeiro voltou a fazer o seu trabalho. Depois de mais de 10 minutos esperando, o doutor Gael... Meu gato número 2 quer subir no meu colo. Vem. Ele tá reclamando porque ele quer que eu pegue ele no colo. Vocês estão ouvindo, né? Vem!
Aqui, ó. Vem. Vem. Oh, meu pai do céu. Vem. Pronto. Vem. Aqui, ó, gente, o outro, ó. Vocês geralmente veem o preto, mas ele também, esse daqui é bem chatinho também, bem carente, né? Espera aí, agora fica aí quietinho, então, enquanto eu tô lendo. Quando fala assim... Seu Marcos, boa tarde. Desculpe a demora e a urgência, mas eu precisava te dar a notícia pessoalmente. Me acompanhe, por favor. Depois de passarmos pelo corredor, pude ver o meu filho no quarto do hospital. Seu Marcos, nos últimos 3 dias fiz o exame clínico para checar a atividade cerebral do Noah, e o índice de reação dele vem caindo a cada dia. Como eu tinha te explicado, realizei mais uma vez os testes pela manhã e infelizmente o garoto não reagiu a nenhum deles. Como assim? O que isso significa? Meu filho está calma. Eu te chamei para te comunicar que vou fazer um eletroencefalograma e para isso vou ter um auxílio de outro especialista. Preciso que o senhor fique atento ao telefone nessas 48 horas, porque vou te passar informações. Ou seja, nossa, tipo, marcado. Eu te dou 48 horas para informar se seu filho teve ou não morte cerebral. Que dia, Marco, que dia. Que vida, hein? Isso, a história dramática é assim, já começa no drama do início. Primeiros parágrafos. Quanto tempo aqui no iniciozinho ele fala... 3 minutos pra terminar, mas vamos dizer, uns 3 minutos que a gente tá aqui, a história já começou com o Marcos. Essa é uma história que diz que é um drama logo no início, né? Isso é bom, é tipo, você começar com a história, é o que eu falo, né? Quando tudo já tá na merda na vida do personagem. Porque você já se pega envolvido. A gente tá nos primeiros parágrafos e Marco não teve um minuto de paz. Coitado do Marco. Deixa eu ver. Qual é a hipótese que o senhor está cogitando? Por favor, seja franco. Eu não estou entendendo nada. Para ser sincero, preciso avaliar se isso não é um quadro de morte encefálica. Entenda que estamos fazendo tudo o que é possível para manter o Noah estável, mas esses últimos dias não foram muito bons para o quadro dele. Entendi. Respondi sem conseguir olhar nos olhos do médico. Tem mais alguma notícia? Não, por enquanto é só isso. Só isso mesmo. Eu retornei à sala de espera e me sentei desolado. Como eu poderia descansar depois de uma notícia dessas? Para ser sincero, já não acreditava que o meu Noah ia se recuperar por mais que eu quisesse. Coloquei as mãos sobre o rosto e abaixei a cabeça, bastante abatido. O Dr. Gael já falou com o senhor? Interrompeu uma voz. Eu tirei as mãos do rosto e pude ver que era o mesmo enfermeiro que tinha me ajudado momentos antes. Ele já me atendeu, sim. Obrigado, respondi. Como está o seu filho? Estranhei esse interesse, mas continuei respondendo. O Noah, ele precisa fazer um exame para saber se o cérebro dele ainda está ativo. O eletro. Ele falou e eu concordei com a cabeça. Puxa, dá mesmo um aperto no coração passar por essas coisas, ainda mais em alguém tão jovem. Não consegui segurar algumas das minhas lágrimas e elas começaram a rolar e por isso cobri de novo o rosto com as mãos. Mais uma consistência do Marco, mostrando de fato essa questão do como ele é retraído, né? Eu não sei vocês, mas lendo assim eu consigo muito enxergar o Marcos, de fato, aquela pessoa bem mais retraída, sem demonstrar emoções, tentando se passar sempre ser sereno. Eu senti um toque no meu ombro direito. Deve ser muito difícil estar nessa situação, não é? O enfermeiro perguntou. Muito, respondi. Seu filho é muito jovem, tenho certeza que ele vai sair bem dessa. Não tenho tanta certeza. Ele só tem 8 anos. Tururu. Ele só tem 8 anos e a lesão dele foi muito grave. Espero que eu esteja errado, mas não acho que ele vai conseguir sobreviver, ainda mais agora. Não diga isso, tenha fé. Ele vai ficar muito bem, já que suportou muito até agora. Mas agora parece que ele... Hesitei em dizer o pior cenário. Eu acredito que ele vai superar mais essa.
Espero que as coisas fiquem melhores para o senhor e principalmente para o seu filho, mas infelizmente preciso ir. Minha esposa está me esperando agora, já que é o fim do expediente. Enfim, acredita que vai dar tudo certo. Aquela pessoa, né, que você nem conhece, nunca nem viu, mas se coloca no seu caminho para dar aquele consolo, né? Obrigada pelo apoio, eu agradeci. Achei melhor também ir embora do hospital, mesmo estando com um astral muito baixo. Mas antes de sair do lugar onde estava sentado, pedi do fundo do meu coração, em pensamentos, para que pudesse ter a oportunidade de estar com Noah outra vez. Queria de verdade ter a chance de conseguir fazer as coisas que prometi que iríamos fazer juntos, mas o que queria de verdade era estar com ele enquanto eu vivesse. Fui direto para casa porque a essa altura meu expediente já tinha acabado e não tive coragem de me desculpar com meu chefe por não ter voltado ainda naquele dia. Em compensação, decidi tentar terminar a análise que estava devendo. Quem disse que eu consegui? Que lindo! Quem conseguiria, não é mesmo? Com a cabeça tão ferrada desse jeito. Por que eu falo que lindo? Não é? Porque eu acho, não é que lindo que ele não conseguiu terminar a análise que ele tinha que fazer, né? É que lindo, mais uma vez, a consistência do personagem. Acho que vai ser o ponto alto dessa história aqui, é isso. Cheguei esgotado no outro dia de trabalho, pois tinha tentado terminar aquela tarefa a noite toda. Depois de me explicar mais uma vez para o meu chefe e me entupir de café, me desdobrei para terminar a análise enquanto tinha outras tarefas para fazer. Consegui finalizar a bendita no final da manhã. Mas levei uma bronca dos meus colegas por conta de outras que negligenciei. Nossa, não tá fácil para você, né, Marcos? Só pude desacelerar meu ritmo no horário de almoço. Depois de sair da minha sala e chegar ao fim do corredor, demorei um pouco de tempo para perceber que a tal porta estranha ainda estava perto do almoxarifado. E o que era mais estranho ainda é que nunca tinha visto até aquele momento ninguém entrar naquela porta. Por ela, desculpa. Aquilo me deixava intrigado. Eu me perguntava faltou o quê? Eu me perguntava o que tinha lá dentro enquanto não conseguia tirar os olhos da porta de madeira. Me aproximei da porta. Será que é agora o momento que ele vai entrar? Vai, Marco! Me aproximei da porta, encostei minha mão nela e nisto uma maçaneta apareceu. O que não tinha acontecido a primeira vez. Ao invés de me assustar com o aparecimento da maçaneta, aquilo instigou ainda mais a minha curiosidade. Olhei para os lados para ver se não tinha ninguém por perto, e quando percebi que estava sozinho, girei a maçaneta e uma luz muito forte ofuscou os meus olhos. Mesmo assim, dei passos adiante e a porta se fechou comigo dentro daquele lugar desconhecido. Vamos pro próximo capítulo. Primeiro capítulo é terminado com louvor e, pra mim, um início bem feito. Começa já na confusão, já coloca informações do personagem que, pra uma história dramática, chama a atenção do leitor, faz o leitor ficar preso. São coisas que, assim, principalmente pra quem gosta de drama, né? Pra quem tem gente que gosta de ver desgraça acontecer na vida do personagem. E ali, você já tá... É tipo, o cara já tá na fossa. Fica perguntando o que pior pode acontecer com ele, né? Porque à medida que você vai lendo e o personagem vai sendo apresentado, o negócio só piora. Coitado do Marco, só vai ladeira abaixo. Eu abri meus olhos aos poucos à medida que a luz se dissipava e até hoje não consigo descrever a sensação que tive ao perceber que estava no quarto do Noah. Uai! E que o via saudável na minha frente. Se pudesse explicar, seria um misto de alegria e confusão, o que é uma combinação muito estranha de emoções. Era um menino. Uma porta mágica. A porta mágica da redenção. Pai, ao ouvir essa voz, eu não pude conter minhas lágrimas. Abaixei minha cabeça e as deixei escorrer pelo meu rosto. Pai, está tudo bem? O garoto perguntou. Nisso eu corri para onde ele estava e eu abracei. Noah, é você mesmo? É você mesmo, meu filho? Claro que sou eu, pai. Que pergunta estranha. Vamos brincar? Mas você não se lembra do Eu havia pensado melhor e resolvi não dar essa informação.
você está falando, pai? Vamos parar com essa conversa chata, por favor. Vem brincar comigo. É um diálogo rápido, né? Uma criança de 8 anos reagiria assim. Suspirei e cedi ao pedido de Noah, mesmo estando bem desconfortável com a situação. Gosto disso, porque é uma situação extremamente incomum. Se ele não tivesse minimamente desconfortável com aquilo, de ter entrado numa porta misteriosa e de repente tá num cenário que era o quarto do filho dele, que no dia seguinte, que ele sabe, na verdade, que no momento atual está no hospital, prestes a receber o diagnóstico de morte cerebral, de fato não é uma situação que passe normalidade, né? Então, minimamente o que eu espero é que ele se sinta desconfortável com essa situação. Com o passar do tempo, eu comecei a descontrair e nos divertimos muito. Aquilo, já tô aqui mesmo, né? Falando em tempo, perdi a hora de voltar ao serviço e quando percebi isso, quase saí correndo. Porém, antes que eu pudesse tocar a maçaneta, o Noah me perguntou: "Você vai embora, pai?" "Eu preciso, Noah. Estou atrasado para voltar ao trabalho." "É claro, sempre isso," ele respondeu chateado. Aí você já mostra, né, por que o Marco, então, estava arrependido antes, né? Sabe quando eu falo... Eu não vou cansar de dar esses exemplos, tá? Às vezes, quem acompanha sempre os episódios pode até pegar uma coisa mais repetitiva. Só que é porque eu sei que tem gente que acompanha esses episódios de forma esporádica. Então, eu vou ser repetitiva em algumas coisas. Nunca sei quem tá acompanhando e quem não tá. Quando eu falo assim... não apresente a ficha técnica do seu personagem logo de primeira. Ou seja, não dê tudo, não apresente tudo que seu personagem é, ou todas as informações dele, de primeira. A gente, por exemplo, teve muita informação de como tá a vida ferrada do Marco, que até é parte do enredo, então o enredo inicial foi apresentado. A gente conseguiu compreender um pouco da personalidade dele, que é uma pessoa introvertida, que não gosta de demonstrar seus sentimentos, mas agora... E a gente foi descobrindo a informação de que o filho dele estava internado. A gente ainda, deixou uma deixa de o que é esse acidente. A gente sabe que ele sofreu um acidente porque o Marco começou. Você não se lembra do mas a gente não sabe qual foi esse acidente. Será que o Marco tem alguma coisa envolvida com isso ou não? Não sabemos, por exemplo, da mãe desse menino ainda. Não sabemos... não sabíamos o relacionamento deles, e agora a gente já sabe. Quando a criança fala assim, de novo, sempre isso, ou seja, é sinal de que o Marco antes, mesmo quando o Noah ainda estava bem, ele abria mão, né, talvez da convivência pelo trabalho, e por isso a gente volta naquela cena dele falando que gostaria de ter mais tempo com o filho e etc. E o legal dessa ligação quando a gente tem uma história lúdica, né? Quando você tá querendo escrever uma história lúdica, ou seja, uma história onde você tem um toque de fantasia dentro da realidade. Mas isso é baixa fantasia, Juliana? Que depende. Eu prefiro chamar de histórias lúdicas esse tipo de história. Baixa fantasia, eu acho muito quando você traz muitos elementos fantásticos dentro da realidade, como Harry Potter, por exemplo, que a gente tem um universo de magia dentro da nossa realidade, né? Dentro de J.K. construiu um mundo, mas dentro do nosso próprio mundo, né? Dentro de Londres, Escócia e etc. Se a gente pega Senhor dos Anéis, alta fantasia, não seria o nosso mundo, né? Seria um mundo completamente construído diferente, as Terras-médias. Beleza. E aí, a gente tem essas histórias lúdicas, que seria como, por exemplo, também Meu Amigo Totoro, que as crianças estão no mundo real, né? E elas só têm contato com esses personagens, que é o Totoro, né? Que são esses seres da floresta. Mas baixa fantasia pra mim também seria Viagem de Chihiro, porque ela transporta para um mundo completamente diferente, o mundo dos mortos, né? Então, o mundo do além-vida, né? Digamos assim. Na Viagem de Chihiro, diferente do Meu Amigo Totoro, que elas não saem do lugar, só tem alguns elementos, poucos elementos, que fazem parte. E pra mim essa história é um exemplo de uma história lúdica, que você coloca um elemento mágico, mágico de magia, né? Um elemento... Aqui, nesse caso, você tem essa conexão, porque ele tem essa conexão do universo espiritual, que seria essa porta, e ele conseguir enxergar, digamos, que o espírito do filho dele, ali dentro daquele lugar
do almoxarifado do trabalho, onde era um lugar onde ele ia se isolar, onde ele ia deixar suas emoções. Olha quanto significado tem nesse lugar. E o que eu ia falar, né, quando eu comecei a falar desse tema? Porque se você... Essas histórias lúdicas, você tem uma passagem para começar a colocar o universo lúdico, a começar a colocar essa coisa mais fantasia espiritual, essa coisa que não é realidade dentro dessa realidade, sem ser uma coisa estranha. Entendeu? Porque ainda mais pra uma história... Geralmente essas histórias lúdicas envolvem crianças. Então é como se no imaginário delas, elas enxergassem aquilo dali e no final você fica meio sem entender se aquilo é realidade ou só imaginário das crianças. Mas nesse caso, envolvendo adulto, é ainda mais arriscado fazer isso sem que vire algo bobo de se ler, né? Ai, meu gato vai usar o arranhador agora. Mas quando você pensa nisso, você precisa ter essa passagem do mundo real para esse mundo em comum. E a gente tem esse momento, a gente tem isso em 3 momentos pela autora. Primeiro, ela apresenta pra gente uma porta, que a princípio, naquele primeiro momento, parece ser uma porta convencional. Mas lembra, a porta apareceu no mesmo momento que ele recebeu a alegação de que o filho dele teve uma piora. Ou seja, muito provavelmente a parte que esse filho dele já foi para esse mundo espiritual, ou pelo menos a alma dele saiu do corpo, alguma coisa do tipo. E a porta aparece exatamente no mesmo momento. Segunda coisa, isso já dá uma deixa, né? A porta misteriosa. Mas poderia ali no início ser simplesmente uma porta, certo? Não tem nada de mágico nela naquele momento. Depois a gente tem esse drama dele, esse peso, esse sofrimento do Marco e esse desejo. Ele faz um pedido, ele fala: eu gostaria muito de ter a oportunidade de mais uma vez encontrar o meu filho. Joga, né, esse pedido, assim, digamos assim, para o universo. Isso nessa história é essa passagem de falar como eu gostaria. E meio que o leitor entende de pensar assim, nossa... o desejo de um pai normal, né? Um pai amoroso, minimamente, numa situação dessa, era de fato conseguir abraçar a sua criança de 8 anos novamente e vê-la bem. É muito triste pra gente ver uma criança nesse sentido. Independente de a gente ser ou não parente, é muito triste. Então, tem coerência. Você entende que é gradativa essa coerência? Não é simplesmente apareceu a porta mágica, etc. Se a gente pega esses portais também em outros filmes, como em outras histórias, como Nárnia, o armário que leva para um outro mundo, né? Tem toda uma construção também do clima daquele armário antes de fato a Lucy passar pelo armário da primeira vez. Tem toda uma coisa, não toque no armário, toda a questão dela tirando o lençol, tudo pra ambientar o leitor de que aquilo gradativamente vai se tornando mágico. Porque se for brusco, pode ficar tosco. E aí não é o que você quer quando você tá criando esse tipo de ambiente, tá? Vamos seguir aqui. Eu preciso trabalhar para conseguir uma vida boa para você. Por favor, entenda isso. Talvez ele sempre falasse isso, né? Eu entendo, mas você vai voltar, não vai? É claro que eu vou voltar. Eu disse abraçando bem forte. Nós vamos brincar de novo amanhã, você vai ver. Você não vai parar de brincar comigo por causa do trabalho, vai, pai? Essa pergunta doeu meu coração e fiquei envergonhado. Noah, eu não vou deixar de brincar com você por causa do trabalho e nem vou deixar você aqui sozinho. Eu vou voltar amanhã. Você confia no papai? Nossa, ele tendo que falar isso. Ele assentiu com a cabeça e nós nos despedimos calorosamente. Girei a maçaneta da porta do quarto e mesmo com a dúvida de que aquela passagem iria me levar de volta ao local de trabalho, passei por ela e me deixei ser ofuscado pela luz mais uma vez. E a gente tem essa transição de luz, né? Ao pensar em tudo o que aconteceu naquele lugar e principalmente encontrar o meu filho saudável, novamente me deixou muito desestabilizado e pensei o que tinha visto através daquela porta era alguma alucinação da minha cabeça. Ponto positivo também, porque a pessoa acaba de botar o pezinho na água da primeira vez e mais uma vez ele é adulto, a gente tem que pensar que tem uma diferença. E olha, pra manter a coerência, ele é um cara
que é recluso. Não é a pessoa louca que acredita em, sabe, Hare Krishna, espiritual, que encararia isso talvez muito bem. Sabe aquele personagem do... Ai, meu Deus, aquele filme... Soul. Que aqueles carinhas que entram no mundo espiritual mesmo não estando mortos, porque eles ficam, né, num estado de meditação. Pra eles isso seria super tranquilo, mas não é o caso do nosso personagem aqui. Então, mais uma vez, essa entonação dele, essa fala, esse pensamento de, putz, olha, eu acho que isso é uma alucinação da minha cabeça. É pra dar coerência com esse personagem, porque eu acho que a pessoa comum também pensaria assim. O que justifica ele ter passado pela porta? A curiosidade. Todo ser humano é curioso. Eu tentaria passar pela porta. E o que fez ele ficar? Ele encontrar o filho dele, sendo que no dia anterior ele teve a notícia desesperadora de que talvez o filho dele nunca mais pudesse acordar. E eu acredito por um pai, num desespero dele, numa situação de pressão, ele ficaria. Eu ficaria, entendeu? Por mais assustador. E ele falou que era incômodo. Uma vez que ele voltou, ele falou, cara, eu tô doido. Eu fiquei sob pressão tanto tempo. Foi ótimo passar esse momento com meu filho, mas eu tô doido. Isso é uma alucinação da minha cabeça. Eu tô sob pressão com tantas coisas que eu tô alucinando. Só pode, porque logicamente não tem lógica. Isso que eu ia falar. Porque não tem lógica, entendeu? No mundo real isso não tem lógica. É algo lúdico, uma experiência espiritual que ele estava passando naquele momento. Mas para ele, que é uma pessoa mais pé no chão, mais reclusa, como a gente viu, é muito difícil de aceitar isso, né? É mais difícil do que se uma pessoa que fosse mais Hare Krishna. Fiquei aliviado ao ver que voltei ao lugar onde estava antes e corri para o meu escritório. Porém, acabei cruzando com o meu chefe, que ficou muito bravo ao ver que eu estava voltando ao trabalho quase no fim do expediente. Eita, então passou um tempão. Tive que mentir dizendo que aconteceu uma emergência e jurar que isso não ia acontecer de novo. O seu Arnaldo não falou nada, mas creio que ele não acreditou no que eu disse. Nossa, então passou muito tempo. Que realmente o tempo passou igual, tipo, lá dentro da porta. Mal pude me concentrar em minhas tarefas ao pensar em tudo o que ocorreu atrás daquela porta. Depois de ver meu filho naquele quarto outra vez, mesmo sem entender, acreditei que aquilo era um sinal de que ele eventualmente iria melhorar e logo estaríamos juntos novamente. Ou de novo, né? Desculpa, eu fico reescrevendo o texto do autor. Responde aqui embaixo se você também é essa pessoa que fica lendo e reescrevendo mentalmente o texto que o autor já escreveu. Por isso que fiquei muito ansioso para retornar ao hospital no horário de visitas. Porque, pois bem, né? É um sinal. Então, quando eu chegar lá, meu filho deve estar bem, né? É um sinal. Ao final do expediente, pude, enfim, conferir se aquilo que eu pensava era verdade. Para minha surpresa, ao chegar no quarto em que meu filho estava, lá no hospital, vi que ele estava do mesmo jeito que no dia anterior. Até conversei com o Dr. Gael e com os enfermeiros, mas todos disseram que não houve nenhuma alteração no quadro dele, até aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, foi constatado que Noah estava normal e que a hipótese de morte encefálica foi descartada. Ponto positivo, então ele ainda estava com atividade cerebral. Mesmo ao saber disso, fiquei frustrado e ainda mais confuso. Mas, pelo menos, é um ponto positivo, talvez de fato fosse um sinal, né? Fui ao trabalho no dia seguinte, completamente distraído de tudo, mas ainda assim tentando exercer bem o meu trabalho. Depois de ajeitar as pendências com meus colegas, percebi que já era o horário de almoço. Enquanto pensava em como fazer minhas obrigações daquele dia até o final do expediente, percebi que a porta estranha estava no lugar de sempre e pensei em entrar por ela novamente, mas não o fiz. Interessante, porque, né? Porque é interessante, gostei dessa parte, gostei de ele não ter ido. Porque, pelos mesmos motivos que eu acabei de explicar antes, né? De, tipo, pra ele é uma coisa muito surreal, então, tipo, vou ficar atravessando essa porta assim o tempo todo, né? É muito interessante. Mais uma relutância daquele personagem, de não aceitar tudo assim numa boa. Depois de constatar que o meu filho estava da mesma maneira que o encontrei antes de entrar pela porta, percebi que Noah não estava melhorando como pensava. Então o que eu tinha visto era claramente uma mentira. Eu tô louco. Eu estava me iludindo ao me deixar levar pelo acontecimento de ontem e queria manter os pés no chão, ao invés de ir atrás da fantasia. Esse é o meu marco.
Que consistência de personagem, ó. Mua, perfeito. Mas querer ficar na realidade me deixava muito triste. Claro, porque a sua realidade, Marco, não é nada legal. Eu fugia pra porta, né? É aquela tentação de, tipo, apesar dele ter experimentado aquela fantasia ter sido bom, como ele já constatou que aquilo de fato não era nem sequer um sinal divino de que o filho dele estava melhorando, ele quis, como ele é uma pessoa, como ele, na sua essência, é assim, ele está relutando para não ceder a essa ilusão. Mas ele é um ser humano. Relutou, porém, ele quer, né? Ficar na realidade era muito difícil. Afinal de contas, a realidade dele tá toda ferrada. Mas querer ficar na realidade me deixava muito triste, pois queria mesmo poder ver o meu filho da maneira em que estava por detrás da porta. As coisas não podiam continuar daquele jeito. Queria poder desabafar com alguém sobre isso. Mas se o fizesse, essa pessoa pensaria que eu com certeza estava maluco. Enquanto divagava, Ariadne, minha melhor amiga, me convidou para o almoço. Aceitei só por ser gentil. Estou chocada que Marco tem uma amiga. Já pensei que ele fosse completamente recusa. Também faz sentido, né? A pessoa tem convivência também. Nos conhecemos enquanto eu estava preparando a papelada para trabalhar naquela empresa 2 anos antes. Ela trabalha até hoje na área de recursos humanos e sempre foi simpática. A nossa amizade despertou ciúmes sem fundamentos em Mina, minha falecida esposa. A gente só vai descobrindo as coisas do Marco. Marco, meu filho. Será que essa história vai ter um final feliz? Marco, meu filho. Coitado de você. Apesar de nossa intimidade, tive dificuldades em me comunicar com ela naquele dia. Ela comentou que eu parecia muito disperso e me perguntou o que incomodava naquele momento. Tentei desviar a conversa para outro assunto, porém ela, tocando em minha mão esquerda, comentou: eu sinto que você precisa desabafar, Marco. O que está acontecendo? E não adianta tentar me enrolar desta vez. Não respondi de imediato. Desviando o olhar da minha amiga, pude observar as pessoas e os detalhes do restaurante. Ariadne, ao ver minha dispersão, falou: tudo bem, já vi que você não quer conversar sobre isso. Não precisa falar se não quiser. Não é isso, Ariadne. Eu quero explicar, mas é algo tão complicado. Imagine se você visse algo que não conseguisse explicar. Como você falaria com as pessoas sobre essa experiência? Uma experiência? E como lidaria com o olhar estranho das pessoas que acham que você ficou louca? É assim que me sinto. Entendi. Por isso você não consegue me falar sobre o que está te perturbando? Exatamente. Desculpe por não conseguir falar com você sobre esse assunto. Você não tem que me pedir desculpas. A escolha é sua de compartilhar o que está acontecendo ou não. Ai, que amiga. Inexplicavelmente para mim, ela estava sorrindo quando disse aquilo. Muito obrigada por entender. Ai, que amiga, né, Marco? Pelo menos um sopro de felicidade nessa sua vida. Abençoada seja Ariadne. Nós passamos a conversar sobre outras coisas, sobre a nossa vida, sobre o trabalho, enfim. Depois de voltarmos para a empresa e para os nossos locais de trabalho, continuei a pensar sobre o que tinha acontecido no dia anterior. E se, de alguma forma, o garoto que vinha atrás da porta fosse realmente meu filho? E se ele estivesse tentando se comunicar comigo? Não, aquilo não era possível. Como uma porta estranha daquelas aparece do nada e me leva até Noah? Aquilo só podia ser um sonho. Mas aquela situação me intrigava e a porta não deixava de estar ali. Na saída do trabalho, vi que ela ainda estava lá. Ao entrar no quarto do meu filho, ou seja, Ao entrar no quarto do meu filho durante o horário de visitas daquele dia, eu segurei a mão dele e fechei os olhos. Tá lá no hospital. Meditei sobre a situação e vendo meu filho ali naquela cama, sem poder fazer nada, decidi que valia a pena investigar o que estava acontecendo. O que essa porta significava e se era realmente Noah que estava ali tentando se comunicar comigo. Não custava nada fazer isso e aquela foi a minha decisão e estava convicto disso. Eu ia ter o meu filho de volta. Lindo, eu tô espirrando, na verdade, é que eu corto, obviamente, mas com certeza lindo. Próximo.
Gente, eu não posso ler toda a história com vocês, porque senão eu fico dando muito spoiler. Eu quero que vocês conheçam essa história. Esse vai ser o último capítulo que eu vou ler. E eu vou deixar o link aqui embaixo, mas vão acompanhar. Eu já tô até aqui, ó, emocionada. Até hoje me lembro dos dias em que passei a entrar pela porta de vez. No primeiro dia, Noah se mostrou chateado por eu não o visitar no dia anterior. É verdade, ele prometeu. Ah, então o Noah que tá lá dentro tem uma consciência e uma temporalidade, né? Fiquei triste comigo mesmo e me desculpei com ele. E garanti que desta vez não iria mais deixar de visitá-lo. De o visitar. E daquela vez eu cumpri a promessa. Resolvi passar todos os meus horários de almoço com ele. Fiz até hora extra e trabalho nos finais de semana. Tudo para ter acesso à porta e poder ficar com meu filho. E durante esses momentos conversávamos sobre várias coisas, inclusive conseguia esclarecer a questão do acidente. A gente também quer saber do acidente, Marco. Ele ficou assustado quando mencionei aquilo. Porém, depois de conseguir explicar tudo, Noah falou que as coisas agora faziam sentido. O que exatamente eu não sabia. Até perguntei isso ao meu filho, mas ele simplesmente me falou para esquecer o que tinha dito antes. Fiquei com aquilo na cabeça por um tempo. É bonitinho, mas eu tenho medo de crianças fantasmas que aparecem assim do nada. Eu percebi que o estado clínico do Noah passou a melhorar nesses dias à medida que eu interagia com ele através da porta. Ou seja, Marco estava interagindo com o espírito do Noah naquela porta fantástica, espiritual, mágica, sei lá. E lá no hospital, o filho do Noah... o filho do Marco, Noah físico, estava apresentando sinais de melhora, né? Foi tudo aos poucos, mas depois de quase um mês, ele estava bem melhor do que antes. Claro que eu fiquei muito contente com isso, mas ele não demonstrou sinais de que uma hora iria despertar. Estava melhorando, mas ainda assim inconsciente, né? Estava ansioso para vê-lo melhor no mundo real, não só naquela fantasia da porta. Mas nem tudo é alegria. Poxa, Marcos. A história do Marcos tá igual a história de Joseph Klimber. É sempre uma caixinha de surpresa. Mesmo fazendo hora extra e trabalhando nos finais de semana, meu rendimento caiu demais. Um dia meu chefe veio ao meu escritório reclamar sobre isso. Não consegui me defender das reclamações dele, até porque o seu Arnaldo tinha toda a razão mais uma vez. Deixei com que ele se queixasse o quanto quisesse, e só respondi depois que ele terminou de falar, dizendo que melhoraria meus resultados logo. Seu Arnaldo mostrou mais uma vez que não acreditava no que eu disse, mas desta vez não julguei, pois àquela altura eu já não estava mais tão focado no serviço. De fato, né? Durante esse período, Ariadne me convidou para um happy hour depois do trabalho. Na verdade, ela sempre me convidava toda sexta, desde que nos tornamos amigos, mas aquela vez foi diferente, pois finalmente aceitei o convite. Me arrependi momentos depois em que ela foi embora, depois de me chamar, e naquele dia fez uma das maiores burradas da minha vida. Naquele dia, começou a chover logo após o fim do expediente. Eu lembro de estar sem saber onde encontrar meus colegas, mas Ariadne me encontrou ainda dentro da empresa e fomos juntos até o bar onde havíamos combinado de nos encontrar. Cumprimentei a todos e quase não consegui me entrosar nas conversas, até porque você é um introvertido. Logo vieram as bebidas. Não consigo lembrar de quase nada depois que comecei a beber, só de sair do meio da chuva. Não sei porquê, de sair no meio da chuva. Quando nos encontramos no meio do expediente na segunda, a Ariadne me explicou que por conta do meu estado me levou para casa. Era ainda de manhã quando ela me falou isso e acrescentou que eu tinha que explicar muitas coisas. Não entendi aquilo na hora, porém, as coisas ficaram mais claras no horário de almoço, quando eu ia visitar Noah. Minha amiga me encontrou perto do almoxarifado e me chamou, algo que eu não esperava que ela fizesse. Marco bebeu e acabou dando com a língua nos dentes. Ela vai achar que ele tá maluco. O que você está fazendo, Marco? Eu ia ver uma documentação antiga. E entrar pela porta. Não é mesmo? Fiquei pálido e hesitei para falar. Como ela sabia da porta? Eu nunca vi mais alguém entrar por ela. Aliás, cheguei a questionar se as pessoas conseguiam enxergá-la, é verdade. Como ela sabia da porta, então?
Pela sua relação, vejo que essa porta existe mesmo, riu Ariadne. Me senti idiota por ter caído no blefe dela, mas não falei nada, ela continuou. Onde ela está? Não vejo nada além da porta do almoxarifado dos serviços gerais. Eu apontei para a porta que ficava entre as duas que ela havia citado e aquilo esclareceu minha dúvida. Parecia que ninguém além de mim conseguia ver a porta. Mas por que isso acontecia? Porque só eu conseguia ver essa porta. Quantas dúvidas em um só dia. Ah, sim, respondeu Ariadne inexplicavelmente calma. Marco, eu sei que você fez questão de almoçar por aqui já faz algum tempo, mas seria possível que você fosse almoçar junto comigo? Temos algumas coisas para esclarecer. Minha resposta seria não, mas a Ariadne conseguiu me convencer a almoçar com ela e, mais uma vez, me arrependi dessa decisão. Decidimos almoçar em um restaurante perto da empresa para conversar e para que ela finalmente entendesse o que estava acontecendo. Eu não queria contar nada, nem queria estar naquela situação, não queria admitir que estava vivendo uma loucura nos últimos dias por motivos óbvios, mas para alguém que só me conhecia há 2 anos, ela parecia saber muito a meu respeito e seria muito difícil continuar escondendo tudo o que aconteceu comigo. Nós nos sentamos em uma das mesas depois de nos servirmos e a minha melhor amiga não demorou a me questionar sobre o que tinha ocorrido antes. Então, Marco, o que é essa porta que você falou que estava vendo? Eu não sei o que você está se referindo, tentei disfarçar. Marco, você já me confirmou mais de uma vez que vê essa porta. Uma no happy hour e hoje, perto da almoxarifada, agora mesmo. É sério que você vai continuar a esconder o que está acontecendo? Tá me falando de trouxa, Marco? Como assim? Perguntei muito surpreso. Eu te disse isso no happy hour? É, as pingas. Ai, cerveja do happy hour. Happy hour nunca é uma boa opção. Você disse para todos na mesa. Eita! Cacete, ele não disse só pra ela. Depois que bebeu demais, disse tudo o que estava te acontecendo nesses dias para todo mundo. E meus amigos riram. Você ficou muito nervoso com as risadas e resolveu sair na chuva. Agora não entendeu por que eles estão correndo. Eu te segui e te perguntei algumas coisas sobre a porta, mas não recebi nenhuma resposta sua sobre o assunto. E como te disse hoje, mais cedo, eu te levei para casa, pois você não tinha condições de ir sozinho. Minha amiga explicou e eu mais uma vez fiquei sem fala por tentar processar as informações. Então, será que você pode me explicar melhor o que está acontecendo? Questionou. Ariadne, eu gosto muito de você, mas gostaria que não insistisse nesse assunto. Eu estou preocupada com essa situação. Sei que a sua vida não está sendo fácil ultimamente, que seu psicólogo está muito perturbado. Que seu psicológico está muito perturbado. Eu achei que de repente ela ia entender, mas ela realmente achou que ele tava maluco. Pô, acho que comumente uma pessoa acharia, né? Se a outra falasse assim, então eu tô vendo uma porta, eu tô atravessando uma porta que só eu vejo, eu tô atravessando essa porta e tô encontrando meu filho. É meu filho que tá lá no internado do hospital. É, de fato. Vou terminar por aqui. Nem li a conversa da Ariadne, porque foi interessante. E aí eu vou deixar aqui o link pra vocês lerem. Porque o que acontece? Aí agora a Ariadne, ela veio... A partir do momento que ele tava meio que aceitando que a porta de fato existia, a Ariadne veio pra conturbar ele e questionar, né? Confrontá-lo. Será que de fato essa porta existe? Não nos usando a sua cabeça e etc. O deixando ainda mais com dúvidas, né? E a gente pega naquele momento de que tudo parece que tá tudo bem na vida do personagem, de repente as coisas acabam se embolando de novo, né? É sempre aquela questão de tem um patamar e depois uma reviravolta, um patamar e uma reviravolta, né? Pra sempre ter alguma coisa acontecendo na história. Claro que nem toda história é assim, a gente tem raras exceções de histórias que, na verdade, a vida do personagem é uma linearidade, uma coisa tranquila, e na verdade é isso que as pessoas gostam, né? De conviver com a vida daquele personagem ali. Mas meio que passar tempo, né? Conhecer a vida divertida daquele personagem. Enfim, acontece. Mas aqui nesse caso ela tem esses plots, né, de ação. Eu acho que o ponto principal que fica aqui dessa história, principalmente pra você que talvez queira escrever essa história com essa parte lúdica, essa parte
que o personagem tem um contato desse, uma experiência espiritual e etc., a construção, como essa construção dessa passagem foi dita, foi construída, foi realizada, como isso foi apresentado para o leitor e como o personagem reage, o personagem e os personagens à volta dele reagem, é algo que ajuda o leitor a pensar que, puxa vida, que legal essa experiência. Será que um dia eu posso passar por uma coisa assim? Porque você tem que ter muito cuidado nessas histórias lúdicas ou histórias que brincam, não brincam, né? Mas que usam elementos espirituais, porque se você conta da maneira errada, deixa a história não verídica, sabe? Não consistente, não coerente. E aquilo pode mais espantar o leitor do que atraí-lo. Então, se você tá nesse barco de criar essas histórias lúdicas, essas histórias espirituais, faça isso de forma gradativa. Lê aqui a história da Vicky, pega essas dicas que eu dei nesse episódio e manda ver, porque essas histórias dão um quentinho no coração, mas eu só quero dar um spoiler. Se prepara, porque o final dessa história aqui é de arrebentar o coração mais gelado, de derreter o coração mais gelado que você tiver. Eu te desafio a ler essa história e depois vir aqui dizer o que você achou. Minha nação é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que essas dicas, o papo que eu monólogo, né? Porque só eu tô falando aqui. Mas eu espero que o papo a minha percepção, a minha análise dessa história te ajude a escrever a sua, hein? Depois conta aqui no que eu posso ter te ajudado. Eu vou ficar muito feliz. Já dá o like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, porque aqui você aprende a se tornar um escritor. Beijo grande, gente. Mini coração pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.